Isso é a nossa aula. Bem, essa aula é de desktop, mas a gente vai abordar diversos assuntos de desenvolvimento. A ideia desse ano é a gente estar integrando a desenvolvimento web, o desenvolvimento em Xamarin. Desenvolvimento em Xamarin você tem um apelo muito maior à interface, então vai dar um trabalho maior para vocês aprenderem. E desenvolvimento desktop, a gente vai aprender a desenvolver com a interface tradicional do Windows e aprender a desenvolver principalmente técnicas de desenvolvimento na parte de dados, por trás, seleção, trabalhar com Entity Framework, criar depois repositórios genéricos e por aí vai. Então a gente vai usar nessas nossas aulas esse Windows Forms Application do Windows Classic Desktop. Quando você for instalar o Visual Studio, tem que instalar o Windows Classic, tem que selecionar lá a opção para instalar. Normalmente ele não vem. A Microsoft está evoluindo para o .NET Core, que é o que ela pretende implementar. Só que a gente conhece a Microsoft, a versão 1.0 agora, isso deve mudar bastante aí para o futuro, esse .NET Core. Ainda é cedo para virar totalmente o leme para o .NET Core, mas a tendência é que isso aconteça. Vou salvar lá na nossa pastinha desktop. Eu criar pasta. Ok, criar nova solução. Vamos dar o nome para a solução aqui. Vai ser vou colocar aqui como VU. E essa aqui vai ser a nossa camada View. Criar o diretório para a solução e vai criar um formulário. Isso tudo vocês já viram do ano passado. A gente usou programação desktop em linguagens comerciais, então isso não tem mistério para vocês. No quarto bimestre a gente usou ADO.NET na camada Model para vocês verem a criação manual de classe. Só que o que acontece? O acesso a dados ele mudou muito desde que a .NET Framework foi criada. Quando ela foi criada, ela criou com a ADO.NET, que é o que vocês viram ano passado, mas desde 2008, se não me engano, ou 2005, não me lembro o ano correto, que ela começou a investir em MOR, mapeamento objeto relacional, que ela começou com Link to SQL, depois ela desenvolveu, um pouco mais para frente, a Entity Framework. A Entity Framework hoje é o padrão utilizado para acesso a dados pela Microsoft. O que é o mapeamento objeto relacional? Ele faz essa transcodificação do nosso código para o SQL, que é o que o banco entende. E ele pega os dados que ele recebe do banco de dados e transforma em objeto automático para a gente. Ou seja, ele faz esse desempacotamento e esse empacotamento automático para a gente, sem que a gente precise saber o que ele está fazendo. Mas isso tem um custo, isso tem um custo de performance, é importante ficar claro. Isso não é de graça. Esse mapeamento tem um custo de performance. Tudo bem? Ah, professor, esse custo é significativo na maior parte das aplicações? Não. Esse custo ele é irrelevante na maior parte das aplicações. No entanto, vão ter aplicações de alta performance, onde você precisa se conectar muito rapidamente com o banco de dados, fazer uma ação muito rápida, onde o MOR não vai ser a melhor solução, onde você vai ter que fazer o acesso direto ao banco, conforme vocês aprenderam, utilizando a biblioteca direta para que vocês ganhem performance. Então, em 95% das aplicações, 99% das aplicações, vocês não precisam se preocupar, o MOR vai servir para vocês. Mas, em algumas situações específicas de alta performance, vocês vão ter que apelar para aquele acesso direto, que é o que vocês aprenderam. O banco que a gente vai usar
é esse banco aqui, comércio. Tem duas tabelas muito simples, tá? Tabela de cliente. Pessoal, por favor, desliguem os monitores, parem de olhar os computadores, tá me incomodando os monitores ligados. Voltando aqui ao nosso banco de dados, a gente vai implementando esse banco de dados. Nosso sistema vai fazer um sisteminha simples de venda, que vai ter lá o cliente venda à vista e os outros clientes. Os campos são muito simples. A ideia aqui é somente a gente ter uma base comum para trabalhar nas disciplinas com ASP.NET MVC e na disciplina com desktop esse bimestre, que é esse banco. Então a gente vai implementar isso. Aonde é que muda em relação ao ano passado para a gente? Muda lá na camada model. A camada model, o ano passado, a gente fez ela usando ADO.NET, fez usando as bibliotecas SQL Client, fez usando o Command, fez usando o Data Reader. Agora a gente vai usar tudo o Edge Framework. Então a gente vai criar a nossa camada model. Tá gravando. A gente vai criar a nossa camada model. A nossa camada model já cria esse class aqui, que a gente pode até excluir ele nesse momento. E vamos adicionar aqui o nosso mapeamento com o banco de dados. O nosso mapeamento com o banco de dados é aquela história que eu falei. Você pode utilizar uma tecnologia chamada Code First. Ela é a preferida aí dos articulistas da web aí. As pessoas preferem o Code First, os desenvolvedores em geral. Particularmente, como eu tenho um apego muito grande à engenharia de software, eu acredito que você tenha que modelar o banco antes de implementá-lo. Então, eu sempre vou preferir a Database First para fazer o banco de dados. E a gente vai adicionar aqui vai adicionar o nosso componente que vai nos possibilitar esse acesso a dados. Tem pessoas que preferem programar manualmente esse acesso. Tem até algumas ferramentas que fazem esse mapeamento para você. Só que tem um recurso nativo no Visual Studio para fazer isso. Então é melhor usar o recurso nativo, facilitar a nossa vida ao invés de ficar dificultando, que é efetivamente o que a gente procura. Bem, você vai clicar em Data, vai selecionar aqui Entity Data Model, vai dar um nome para o nosso modelo, nossas classes de dados, vai adicionar maravilha, ó. Faz a engenharia reversa do banco de dados, um modelo limpo para você implementar na mão, um modelo com Code First limpo ou um Code First Database que você use uma ferramenta para ele gerar o Code First. Eu vou ali From Design, provavelmente ele já vai ter, não tem a conexão, não. A gente vai se conectar aqui com esse banco, com esse servidor. O nome desse servidor é o nome da minha própria estação. Vou usar o Windows Authentication nesse momento, eu não estou criando usuário na SQL Server. E vou selecionar lá o banco Comércio. Cadê o neném? Aqui. Adicionou a conexão, a string de conexão tem que ser gravada no app-config, tá? Isso aqui é uma brecha de segurança que quando você for fazer um aplicativo real desktop você não pode deixar.
Você vai ter que deixar a sua string de conexão com menos informação possível no seu app config, sem usuário e sem senha. E você vai ter que criar uma classe de conexão, um helper, para fazer isso. Isso com o tempo eu vou mostrando para vocês também como é que faz. Mas no momento a gente quer aprender a usar. É o mais importante. Tá vendo? Essa aqui é a string de conexão. Ele está colocando o nome do server. O nome do server agora vem com data source. Tá? O catálogo inicial, que é o database. Está usando a segurança integrada. Com a segurança integrada não teria problema, porque ele vai pegar o usuário do Windows que está logado para acessar o banco. Essa seria a permissão. Mas ele está dando informação aqui para um hack, por exemplo. Ele está dizendo qual que é o nome do servidor, né? Qual que é o nome do seu banco, ou seja, está nutrindo ele com informações. Esse aqui é o nome da Entity Framework, tá? Comércio Entities. Você pode deixar com esse nome mesmo, não tem problema. Dá o Next, vai usar Entity 6.x. Não vão pluralizar, que é colocar os nomes das coleções no plural, vamos deixar no singular mesmo. Nesse momento ele está indo lá no banco de dados, lendo a estrutura do banco de dados, onde ele está levantando as tabelas, consultas, storage procedures lá dentro. A Entity Framework permite você mapear as views do banco de dados e as storage procedures que tiverem lá também. Você pode mapear para você usar. Ou seja, não fica limitado somente a tabelas. Inclusive eu gosto muito de usar view para colocar em grids quando você tem que trazer nomes relacionados de outras tabelas, para que você não tenha que resolver isso na codificação. Vou mapear a tabela cliente tipo logrador, não tem mais nada para ser mapeado por enquanto. Vamos dar o finish. Finish. Não, aqui é o terceiro ano. Vocês podiam colocar ele para dentro e deixar ele vendo a aula, de sacanagem. O cara não ia voltar mais, sacanagem. Eu não ia poder deixar vocês fazerem isso. O cara já cai aqui na fogueira, né? Que maldade. Bem, ele vai criar para a gente os objetos lá dentro. Vai fazer as referências, vai fazer tudo que ele tem que fazer, as alterações. A gente vai usar uma control aqui no nosso projeto desktop, bem diferente da control do MVC Web, né? E um pouco diferente da control que a gente utilizou o ano passado. A gente vai usar uma control que vai manter o repositório aberto enquanto ela estiver instanciada. E a gente vai criar os repositórios. Tem uma técnica usando interface que ela serve para você padronizar. E se alguém quiser criar depois o objeto do mesmo tipo da sua interface, facilitaria a interação. Só que nesse primeiro momento a gente vai fazer direto os nossos repositórios sem se preocupar com a criação de interface. Pessoal, você já sabe que celular é proibido na minha aula, então por favor que isso não se repita. Ele está criando os objetos. Vamos lá. Estou falando com o micro agora, né? Vamos lá. Ele está adicionando as referências, ó.
Aquele mesmo esquema que a gente fez o ano passado, gente, a gente vai fazer esse ano. A gente vai criar uma classe de helper, vai criar um get data context para retornar o data context instanciado para a gente, e depois vai criar os nossos repositórios usando isso. Eu só tenho que esperar o Visual Studio, a boa vontade dele. Foi ainda não? Maravilha. Ele cria esse arquivo EDMX que vai ter o nosso mapeamento. E ele cria o modelo de classe completinho, gente. Ele já cria os objetos relacionados embaixo para você buscar com ponto objeto, tá? Já cria as collections, né? Já cria as relações, a multiplicidade já está definida correto de acordo com o relacionamento que você colocou no banco de dados. A gente está dizendo aqui que um tipo logrador pode estar em 0 ou vários clientes. Você já sabe que quando chegar aqui vocês podem pular os 4 minutos de vídeo, né? É o tempo do PC. Está falando aqui que o Visual Studio está ocupado, né? Bem, agora foi, eu acredito, ou não. Se toda vez que eu clicar ali eu tiver que esperar, tem que estar ferrado. Beleza. É isso? Agora a gente vai criar a nossa pastinha do helper. Pois com o tempo, os nossos projetos forem evoluindo, o projeto de vocês for evoluindo do Visual Studio, vocês já vão ter essas pastinhas de helper, tudo pronto, vocês vão copiar e colar de outro projeto. Então, se é lá no trabalho, eu faço isso. Vou criar uma de repositórios, tá? Podia criar uma de interfaces aqui também, só que a gente não vai usar a interface nesse nosso exemplo. E aqui a gente vai criar um helper, que vai ser o data. Tá? A gente tem que lembrar sempre de mudar os classes para public. Lembrar do namespace que a gente coloca, que a gente vai precisar se referenciar depois. E aqui a gente vai criar o public static. Ele vai ser o que? Vai ser do tipo comércio entities, né? Get contexto. E aqui a gente vai dar vai fazer ele retornar o contexto já instanciado para a gente. Se eu tivesse que alterar a string de conexão, tudo isso eu alteraria aqui nesse cara, dentro do database aqui, ó.
Tem que estar open, não. Tem aqui o connection, dá para alterar. Tem outras formas de alterar também. Para a gente alterar string de conexão. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Como é que a gente vai criar uma string de conexão. Para não deixar a nossa conexão exposta no webconfig lá fora. E para que você tenha ambientes configuráveis aí. Isso vale mais para desenvolvimento desktop. Desenvolvimento web você não precisa se preocupar com isso. Porque o desenvolvimento web fica lá no webconfig, você altera o webconfig, está de boa. Bem, agora a gente vai criar o nosso primeiro repositório. A gente vai ter um repositório por cada classe que a gente tiver. Tá? Essa é a técnica que fala. Significa o quê? Que os nossos diagramas de sequência, eles vão mudar um pouquinho. Vai ter que aparecer o repositório para fazer as ações, se você quiser demonstrar os repositórios. A gente vai criar aqui o repositório cliente e o repositório tipo logrador. Beleza? A tela que a gente fez no outro foi a tipo logrador, não foi? Lá no ASP.NET MVC. A gente vai repetir essa tela na próxima aula, gravando agora, para vocês terem o videozinho. E depois a gente vai transpor o código que ele cria por padrão para usar uma model, que a gente vai usar essa mesma model. Vamos transformar aqui em public. Vamos transformar em public. Maravilha. Aqui é o seguinte. A gente vai ter um private, comércio entes, vai ser privado, e a gente vai ter dois construtores. Um construtor que não recebe nada e um construtor que vai receber o data context. O que isso vai possibilitar? Vai possibilitar que você tenha uma classe de negócio, uma business class, onde você instancie o seu entity, o seu contexto, desculpa, vamos chamar esse cara aqui de contexto, tá? O seu contexto uma única vez, e você passe ele por seus repositórios, para você não ficar abrindo e fechando o contexto, para você ter um contexto só aberto. Se você quiser ter uma transação naquele contexto, você ter uma transação naquele contexto. Se você instanciar ele pelo construtor padrão, você vai dar aqui odb igual a helper.data.getContexto. Beleza? Se você instanciar ele recebendo o contexto, você vai dizer que odb é igual a odb. Show? Certo. O contexto é esse cara aqui, ó, o data class. Ele é onde está todas as minhas classes de dados. Ele é onde está toda a minha conexão com o banco, onde ele vai transformar os códigos que eu colocar em link para SQL com o banco de dados. É o cara que gerencia essas classes, é o contexto. É esse cara aqui. É esse comércio entes. Quando a gente mapeou, vocês não repararam, mas a gente deu o nome para o ente container name. Foi esse comércio entes. Se você mudar esse nome aqui, ó, ele vai mudar o nome lá. Esse é o nome do contexto, tá? Que é o que a gente está usando. Então a gente vai usar esse nome de contexto aqui na cliente. Esse mesmo cara aqui, ó, a gente vai fazer na tipo logrador. Essa técnica que eu estou mostrando, eu tenho o trabalho de fazer uma classe repositório manualmente para cada contexto. Mas tem como a gente criar uma classe padrão e não ficar programando toda hora. Só que é uma programação extremamente complexa. Quando eu for mostrar isso para vocês, vocês têm que estar um pouco mais avançados já nesse assunto. Agora ficou frio a sala.
Agora virou uma câmera fria mesmo. De boa, porque o vento não está pegando as suas costas. Então isso aqui vai ser o padrãozinho das instâncias de todos os nossos repositórios. O que o repositório vai ter? Vai ter os métodos padrões de comunicação com o banco de dados. Independente se a Control vai usar ou não esses métodos. Vai ter o incluir, o alterar, o excluir, tá? O selecionar todos, o selecionar pela chave, tudo isso vai ter aqui. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, o public, selecionar, o tipo logradouro está usando string código, aqui, e a diferença do código para você retornar um objeto, né? É public, desculpa, é tipo logradouro, vai retornar um tipo logradouro, selecionar, ó, a classe já existe, ó. A gente criou ela aqui dentro do nosso data class, tipo logradouro, ela já existe lá dentro, eu não preciso criar ela na mão de novo, já estou usando ela. E a nossa comunicação não tem mais aquele negócio de SQL não, a gente vai fazer direto aqui, ó, return, né? Aí vamos colocar aqui, ó, from p, aqui é uma variável, pode ser qualquer coisa, pode ser from x, from z, from tiazinha. Qual que é o nome do nosso data context? ODB from p em ODB ponto tipo logradouro where p ponto tio código igual a código select p. Aí no final ponto first or default. Isso é para selecionar um registro. Dá uma reduzida nesse ar aí, senão daqui a pouco eu vou congelar aí, por favor. Bem, reduzir a eficiência do aparelho. Vou lá no Tools. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para facilitar a leitura de vocês. Aí sem vantagem. Esse eu fui entender, não sabe nem o que é homem, né? Bem, pessoal, com a criação desse mapeamento objeto relacional, a Microsoft integrou no Visual Studio uma linguagem chamada Link. Essa linguagem permite a gente fazer essas seleções direto com os objetos de dados. E ele vai funcionar. Ele vai fazer a transcodificação disso para um comando SQL, que vai fazer a seleção do banco de dados, que vai transformar esse objeto e vai retornar para a gente. É isso que vai fazer. Então eu vou explicar esse comando, eu vou aumentar a fonte para explicar como é que foi esse comando aqui que a gente fez. O que esse comando faz. Ixi, morreu, cara. Agora você não falou aí, né? A imagem. Bem, o que a gente fez aqui nesse comando? A gente criou uma função para selecionar um registro que retorna o objeto tipo logradouro que recebe um código do tipo string. É isso? Por que código do tipo string? Porque lá no banco de dados o tio código é string. Ó. String tio código, que é o nome do campo lá que a gente está fazendo. Olha lá, ó, from P, esse é o objeto que a gente cria dinamicamente aqui, ó. Depois eu vou me referenciar ao P, ó. Se eu mudar aqui para X, para Z, eu tenho que usar X, Z aqui. Eu posso ter um select com mais de um objeto. Então aí eu vou nomear cada um com um tipo, com um nome, com um nomezinho.
Você faz a sua string de seleção segundo a sintaxe do link, que é, você vai usar o contexto seu que está instanciado, o seu ODB que está instanciado, para que você faça a seleção na coleção. Esse aqui já é o nome da coleção que está lá dentro do banco de dados. Como a gente não mandou pluralizar, lembra quando a gente fez o mapeamento que tinha lá o pluralize? A gente não mandou pluralizar. Ele pega o mesmo nome que está do objeto para gerar a coleção. E aí está dizendo aqui o critério. Ó. Como a gente já sabe que esse select ou vai retornar um objeto ou vai retornar null, a gente usa esse first or default. Esse first or default ele vai pegar o primeiro da coleção ou null e vai retornar. E aí ele vai retornar ou o tipo logradouro que a gente achou ou null, que é o que a gente quer. Beleza? A mesma coisa com selecionar todos, ó. Lembra que a gente tinha o list tipo logradouro, selecionar todos. O selecionar todos não recebe collection, não recebe argumento ali na assinatura do método. É o mesmo select, só que não tem o where. Você pode colocar um order by aqui, ó, se você quiser. Eu quero ordenado por nome. Aí aqui é to list. Olha como é que é o selecionar todos usando o Entity Framework. Não tem nada de for, não tem nada de instanciar objeto a objeto, nada de carregar. Esse cara aqui já faz selecionar todos. Beleza? O incluir recebe o objeto ó, tipo logradouro. Você pode ter um método que salva direto ou um método que somente diz que o estado dele é inclusão. Quando você manda salvar o save change do data context, ele salva tudo que tiver ainda não persistido, ele vai mandar persistir, ele vai mandar incluir no banco. Se você tiver colocado 10 objetos para alterar, se você tiver colocado 20 objetos para incluir, quando você der o save change, ele vai fazer tudo de uma vez só. E só vai fazer se ele conseguir fazer tudo. Ou seja, ele já garante aqui. Se der algum erro em algum, ele não faz. Ele não faz. Não faz nenhum. Nenhum. Ele já vai garantir aí a sua transaction para essa situação. Eu não lembro se tem algum que precisa taxar, eu acho que não. Mas se tiver, a gente faz nos testes. Ô, pessoal, o incluir também pode ser feito dessa forma aqui. Também funciona de qualquer uma das duas formas.
Mas tem situações que tem que usar o primeiro tipo. A mesma coisa para deletar, ó. Deletar você também pode fazer dessa forma. Ou nesse esquema aqui, ó. E tá pronto a nossa estrutura padrão de repositório, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Se você reparar, a estrutura vai ser sempre a mesma. A gente vai copiar e colar para o cliente. Vai marcar aqui tipo logradouro. Vai dar um Ctrl F. Ele vai abrir a nossa janelinha aqui. A gente vai baixar e vai dizer aqui que é cliente. Vai mandar dar um replace em tudo. Ok, alterou. Ele vai dar erro no código aqui, porque é clique código e o código é inteiro do cliente. Ele vai dar erro aqui porque aqui é clinone. Mas no resto, o seu repositório de cliente também está pronto. Ah, professor, eu quero testar isso aí. Vocês podem usar aquela aplicação de teste. Não me lembro se vocês aprenderam ano passado a fazer a aplicação de teste. Não? Vocês podem fazer um aplicativo de teste e já partir direto para a programação aqui do nosso formulário. Tá? O nosso programa desktop vai ser aquele tradicional. Vai ter o FRM principal. O FRM principal vai ser o EasyMD Container. Aqui eu botei o principal. Vai ter o menuzinho lá. O menu strip. Que vai ser aqui o nosso cadastros. Menu cadastros. Vai ter aqui cliente, tipo logradouro. Por enquanto a gente vai ter só esses caras. E o sair. Tipo logradouro. Menu tipo logradouro. Cliente. Menu cliente. No sair, a gente vai ter. Opa, não dei nome para o menu sair, né? Vai dar erro aqui. Quando dá esse erro aqui, gente, muita gente empaca. Aqui, ó. Você apaga o código, aí dá erro. É porque existe um bug que não existe no VBNet. O VBNet ele resolve sozinho. O C# ele se confunde. E ele dá esse erro aqui no design. Empaca o Visual Studio.
porque ele está com um evento lá dentro que está com referência a uma coisa que não existe mais. Tá vendo? Olha lá, ó. Você vai dar 2 cliques aqui, ó. Vamos lá, o pessoal, já está aumentando o nível de ruído aí, ó. A gente vai dar 2 cliques aqui no erro. Ele vai lá no designer. Tá vendo? A gente pode dar o clique aqui ou ali embaixo, tanto faz. Ele vai abrir o arquivo de designer na linha correta. Aí você, tá vendo? Ele está procurando o evento aqui, ó. É só você apagar essa linha. Pode apagar sem dó. Aí ele volta a funcionar sem problema nenhum. Às vezes você tem que fechar aqui e abrir para ele funcionar. E aí eu posso ir lá e nomear esse cara aqui antes de fazer o código. Ele criou outro strip lá que eu vou ter que tirar. .close. Application .exit. Basta um, mas eu quero garantir que ele vai fechar. O close não fecha tudo. Fecha tudo se você não tiver aberto nada por fora e colocado em processo. Até dá para configurar para quando fechar o formulário principal ele encerrar. Mas eu quero garantir, eu sou teimoso. Eu tenho application exit que eu garanto. Entendeu? Eu quero que independente de qualquer bug que possa vir a ter, ele feche realmente. Agora a gente vai adicionar aqui o nosso formulário de cadastro de tipo logrador. Vamos lá. Vai ensinar aqui o Windows Forms. Vai ser o nosso FRM tipo logrador. Nossa criança, nosso neném. Cadastro de tipo de logradouros. Tá? Isso é um cadastro que nem precisaria ter, porque eles são padrões, né? Mas a gente está criando aqui de teste. Vai colocar aqui vou mudar aqui também o modify desses caras para public, para eu poder mudar eles de outro lugar. Porque lá no formulário tipo logradouro, no nosso form closed, no nosso form closed, a gente vai pegar aqui o FRM principal, dias.mdi parent, ponto menu tipo logradouro, ponto enable igual a true. Para que isso? Para não ficar abrindo várias janelas do mesmo tipo. Ele vai desabilitar o menu, quando fechar ele habilita de volta. Ah, ele está tentando abrir lá no módulo.
Tô gostando da minha estação, né? Tá um aço. Por algum motivo ele está demorando muito mais do que o necessário. Cara, bem, pessoal, voltando aqui, nosso aplicativo, aquela alteração no menu que a gente fez foi só para desabilitar aqui o menu e quando fechasse, ele reabilitasse para não ficar. E o sair, para ele realmente encerrar o aplicativo. Desabilitei o antivírus, que eu acredito que seja ele que esteja impactando aqui na minha solução. Mandar o formulário principal abrir maximizado. E agora a gente vai programar aqui o nosso tipo logradouro naquele esqueminha que a gente fez na aula passada, no ano passado, só que agora usando o Entframe. A gente vai adicionar os campos, são 2 campos, o código e o nome. Vou adicionar aqui as text box, código e o nome. Vamos lá.
Particularmente, eu gosto de nomear com os nomes das colunas, tinha o código. Os labels nem precisaria, né? Mas os text box com certeza precisa. O max length é do tamanho máximo dos campos. A gente tem que olhar lá no nosso banco de dados. Baixar 10, ó. Tá vendo? Então o max length é 10. E o nome é 50. O max length é 50. E a gente vai dar uma abertura aqui para que 50 caracteres caibam. Não vou nem medir lá no olho, mas o correto seria medir. Código, nome, a gente vai colocar um botãozinho aqui que é o salvar. Pessoal, muito ruído e tem monitor ligado me incomodando aí. Salvar. Vou colocar um botãozinho aqui que vai ser o fechar. Fechar é this.close. E a gente vai colocar aqui um gridzinho, aquele mesmo esquema que a gente cansou de ver nas aulas. Nosso gridzinho embaixo. Uma propriedade doc. E esse grid a gente vai configurar ele. Com código, nome, e vai adicionar dois botões que vai ser o alterar e o na propriedade Data Property View. A gente tem que alterar para colocar o nome do campo, do objeto lá, e aumentar aqui o espaço dessa aqui para 300 para ficar um pouquinho maior. Aumenta o grid. Na property a gente não permite adicionar, não permite excluir, porque a gente que está programando tudo manual. Beleza? A gente vai ter aqui uma variável privada que a gente vai usar, chamada private incluir igual a true. Nosso cara começa no estado de inclusão para a gente fazer.
Bem, até aqui está igualzinho que a gente viu ano passado, o layout da tela que a gente viu. O que acontece? Eu tenho demonstrado fazer a control num pacote separado. Para Windows Forms não tem vantagem você fazer as controls no pacote separado, a não ser que elas sejam web service. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz o web service, como é que a gente usa o web service nas aulas futuras aí nos próximos bimestres. Mas nesse momento a gente vai colocar a control direto aqui numa pastinha chamada control. E a gente vai criar aqui a control C tipo logrador. Vai ter lá o public. Só que a gente vai criar agora controls instanciadas, tá? A gente vai criar a control que ela vai ser instanciada porque ela vai ter o estado, ela não vai ser stateless, como a gente mostrou na aula passada, ela não vai, no ano passado, ela não vai ser sem estado. A gente vai instanciar porque a gente vai guardar os repositórios dela aqui. E o repositório dela vai estar instanciado enquanto ela estiver instanciado no form. A gente vai estar usando para fazer as ações. Só que agora vem a parte interessante. A gente tem que fazer referência a model. Tem que fazer referência a model. Só que essa referência não é automática, porque ele não colocou aqui a Entity Framework. Ó. Tá vendo? Tem duas formas de pôr a Entity Framework. Ou você coloca ela pelos NuGet Package, ou você adiciona uma entity aqui e exclui. É a forma mais fácil. Mas você pode também vir aqui, ó, usando o ambiente visual, ao invés da linha de comando. Tem como fazer isso por linha de comando também. Só que você precisa ter a conexão com a internet para fazer isso. Não é por aqui não, desculpa. Vou clicar aqui. Ele tem a opção aqui, ó, Manage no Get Package. Ele vai abrir uma telinha com os nuggets. Aí você pode instalar a entity direto desse nugget. Você pode vir aqui, ó, browser. Não tem nenhum nugget instalado aqui nesse cara. No outro tem, no de cima. Tem a entity. Tem um package aqui instalado. Você poderia simplesmente pegar esse pacote, esses pacotes aqui e instalar embaixo, por linha de comando. O legal dos nuggets é que ele já separa as versões para você, ó. Tá vendo? Ele está dizendo qual que é a entity que está instalada aqui, ó, para você não se perder nisso. A 6.1.3. Qual é a entity? Eu nunca instalei por linha de comando. Eu acho que por linha de comando ele não precisa ir lá no online buscar. Eu sempre instalo ele assim. Nunca instalei mesmo. Vou até ver isso, pesquisar isso para ver como é que instala por linha de comando para mostrar para vocês. Tá vendo? Entity Framework. Você pode mandar ele instalar. Ele vai baixar e vai instalar. Só que vai demorar por causa da internet. É a 6.1.2, inclusive, que a gente está lá. Não é a 6.2. Mas basta você fazer isso aqui, ó, que ele resolve a referência da entity também. Você vem aqui e adiciona. Mas não precisaria fazer isso, tá? Você poderia usar o mesmo. Você adiciona e exclui que ele vai adicionar as referências para a gente já usar. De boa.
Agora aqui é só eu vir aqui excluir, ó. Essa foi a adição manual que a gente fez, mas o correto seria pegar o package e adicionar, né? Mas agora eu vou compilar de cima aqui, ó, e vou adicionar referência para ela para eu poder usar a nossa model que está lá em cima feita. Adicionar referência, já está adicionado. Então aqui a gente vai dar um use aedb.desktop.bi1.model e um use repositórios, beleza? E aqui a gente vai ter um repositório cliente, não, repositório tipo logrador. A gente deu esse nome no repositório? Repositório tipo logrador, o public class, tá certo? Então tem que ter esse cara aqui. Vamos chamar só de repositório aqui. E vamos instanciá-lo aqui no new da nossa controller. E aí o que acontece? A controladora ela tem a ver com o caso de uso, não é? Que a gente vai descobrir naquele nosso diagrama de sequência que tem relação com a descrição de caso de uso. Esse cara aqui tem o incluir, o alterar, não é isso? Selecionar todos e o excluir. Ele vai usar todos esses caras, não vai? Então a gente vai aqui na nossa controladora colocar public incluir, que vai receber um tipo logrador o tipo, tá? Aí a gente vai aqui no nosso repositório, incluir o tipo. Aqui é void. Quando a gente usa repositório, as nossas classes de dados, os nossos modelos de dados, elas são só a casquinha. Elas vão só transportar os dados de um lado para o outro. As ações de CRUD estão na repositório, que é um outro local. A gente criou um banco de ações para fazer a conexão com o banco de dados isolado da nossa classe de dados. O código não está dentro da mesma classe. Diferente do que a gente fez no ano passado, que a gente fez na mesma classe. A gente está usando o repositório. Ó. O objeto está sendo só para transporte da informação. O objeto. Public void alterar. A gente vai precisar do excluir. E a gente vai precisar do selecionar todos. Não é isso? Então essa aqui é a nossa controladora da tipo logrador, que vai ser instanciada aqui, ó. A gente vai ter aqui o private control
E eu posso colocar o NIL direto aqui. Ruído. Bem, o que acontece aqui no tipo logrador? Quando der o form load, a gente vai carregar a coleção de objetos aqui embaixo, não vai? Então, já vai estar instanciado o nosso control. A gente não vai ficar instanciando e desinstanciando. Então a gente vai colocar aqui, ó, vai criar o nosso carrega grid. Vai dizer que o nosso grid não vai gerar coluna sozinha. E vai dizer que o nosso grid vai ser lá da nossa conta. Beleza? E aqui a gente tem o carrega grid. Então quando ele abrir o nosso form agora, ele já vai carregar o grid com os dados. Se tudo funcionar. Ah, sim. Por que vai dar erro? Isso é importante. Porque a string de conexão, apesar de ela estar na model, ela não está na view. Ele não vai achar a string de conexão e não vai conseguir se conectar com o banco de dados. Então a gente tem que copiar a string de conexão que está lá na model e colocar ela na view. Vamos ver? Olha lá, ó. Não achou nada disso. Vamos lá. Vamos pegar aqui o appconfig. Tem que copiar esse cara aqui, ó. Tem que colocar ele aqui no nosso appconfig, nosso collection string. Se bem que ele já estava aqui, né? Já estava aqui. Então tem um erro lá no nosso código. Vamos colocar os nossos pontos de parada para verificar o que está acontecendo. Eu acho que não precisa dar o open, não, ele já abre sozinho. Vamos lá. Coisa que eu fazia nos outros locais. Tem um comandinho que eu tenho que dar ali na... que eu não me recordo de cabeça. Mas que eu tenho ele aqui. O safado funcionando. Vamos aguardar. Eu esqueci o comando.
essa vez. Que eu vou mostrar depois como é que pega o Connection String. Caramba, cadê o get contexto? Esse projeto está extremamente desatualizado. Aqui. Não sei se faço todo funcionar. Vamos ver se vai. Isso aí. Tem que adicionar aquele comandinho ali para ele não criar o. Habilitar o proxy para ele funcionar todos os nomes. Continuando nossa aula aqui. Para incluir, ele vai preencher os campos e vai salvar. Então aqui a gente vai criar uma valida controles. Que vai verificar os campos de acordo com alguma regra de negócio que a gente defina. E vamos criar o objeto tipo logrador. Tem que fazer referência aqui. Tem que importar o namespace da moda. Está criando um cara novo. Está vendo a importância de colocar o mesmo nome nas caixas de texto? Quando você está programando, fica muito mais fácil você fazer as referências. Se for uma inclusão, se for uma alteração, e depois que a gente fizer, a gente tem o carrega grid. Qual que é a vantagem da gente estar usando o repositório e a controladora instanciada nesse cara? O nosso contexto está instanciado lá por trás, junto com a controladora.
Esse incluir ou alterar, enquanto a janela estiver aberta, a conexão vai estar aberta, não preciso ficar abrindo e fechando conexão. Eu estou ganhando aí performance, que eu não tenho essa negociação. Tá? Por exemplo, entre o incluir... Opa, deu erro. Vamos ver qual foi o erro. Esperado aqui. Ah, faltou um fechar aqui. Tirar spot parado. Ok. Vou criar aqui viela. Foi. Beleza? Já incluiu e carregou o grid, aqui a gente não limpou os campos, mas efetivamente está funcionando conforme o outro modelo. Tem que terminar o formulário, a gente termina na próxima aula. Vamos aqui terminar a nossa gravação. Janelinha Alt R, eu acho que termina.